Pode iniciar, professor. Então, boa tarde, estudantes. Na semana passada, a gente finalizou a questão do nosso estudo referente à temática de saúde pública e tudo mais. Então, hoje a gente vai começar a estudar um novo tema, né, intitulado aqui A Terra Envolta em Gases, tá? De uma maneira geral, quando eu penso nos gases, talvez a primeira imagem que vem, né, na nossa mente seja uma fumaça, né, um vapor, alguma coisa desse tipo. E não é uma imagem, vamos dizer assim, errada. É a maneira mais fácil que tem, né, de conseguir visualizar. Mas quando eu penso em ar, muitas vezes a gente fala, né, essa pessoa corre muito, diz, tá com falta de ar, né? Mas o que tem nesse ar? Existe uma série de coisas, né, uma série de gases aí que fazem parte da composição do nosso ar. E embora a gente não consiga visualizar, né, o ar propriamente dito, a gente consegue sentir, né, fazendo aí movimentos de uma maneira geral, eu sinto a presença do ar. Mas o ar, tá, em termos de gases, ele vai ser composto principal algo em torno aí de 78%, tá, de nitrogênio. Depois ele vai ser seguido, né, pelo gás oxigênio, que vai estar na faixa aí de 21%, né, gás carbônico em torno de 1%, e outros gases aí, né, num valor bem abaixo de 1%, na faixa de 0,03%. Entre outros gases, né, eu teria aqui hidrogênio e gases nobres, gases que a gente chama aí de gases nobres, né, que tem uma série aí de utilidades, né, de uma maneira geral. Quando eu penso nesses gases, cada um deles tem uma importância, né, extremamente importante para que a vida na Terra, da forma que a gente conhece, né, ela aconteça. Então, o gás mais abundante que eu teria ali na faixa de 78%, que é o nitrogênio, ele faz parte, tá, da composição de duas moléculas que são extremamente importantes para a nossa vida e para a vida de todos os seres vivos, tá? Ele faz parte, então, da composição do DNA, e esse DNA ele é transmitido de pais, né, para filhos aí ao longo do tempo, e é aquilo que faz o nosso corpo funcionar da maneira que ele é, né, faz os animais também conseguirem viver, né, metabolizar e seguir o seu ciclo normal da vida. E o nitrogênio também faz parte da composição de proteínas, né? As proteínas estão presentes na carne, presentes no leite, elas fazem a defesa do nosso corpo contra micro-organismos estranhos, né, tipo vírus, bactérias. As proteínas, elas fazem tudo que vocês puderem imaginar no nosso corpo, tá? Tem função estrutural, função de transportar oxigênio no nosso corpo, né? Então, sem as proteínas a gente não seria capaz de viver, tá? Só que esse nitrogênio que ele está aqui no ar, ele entra, né? Quando a gente respira, ele entra, vai até o nosso pulmão e ele sai. A gente o ser humano não consegue, né? Os animais, da maneira geral, eles não vão absorver o nitrogênio dessa forma, mas ele faz parte aí da composição do nosso organismo. Então, como que acontece isso aí? Para que isso aconteça, esse nitrogênio, esse gás que está solto no ar, ele tem que ser fixado por bactérias, né, bactérias fixadoras de nitrogênio, ele vai ser retirado da atmosfera, ele é fixado, né, no solo, ele passa por uma série de transformações no solo, até formar uma coisa chamada nitrito, que é quando as plantas vão conseguir absorver por meio de suas raízes, né, e vão, então, ter aí nas suas estruturas. O que vai acontecer? Então, os seres vivos vão se alimentar das folhas e aí automaticamente vão conseguir, né, absorver o nitrogênio necessário. Ah, professor, mas e se eu não comer nenhuma salada, né? Mas talvez você provavelmente come carne, né? E aquele ser que você se alimentou da carne dele, ele comeu, né? Enfim, uma folha. Então você vai obter nitrogênio dessa forma, tá? Existem ainda bactérias que depois conseguem devolver, né, converter esse oxigênio que foi absorvido, né, pelos seres vivos. Então, numa forma gasosa, novamente, ele retorna para atmosfera. Então, ele é cíclico porque ele nunca finda, ele nunca acaba, né? E é essencial para a vida. A falta dele é extremamente prejudicial, né? Para os seres vivos de uma maneira geral, e o excesso também ele pode ser problemático, né? Por exemplo,
pode levar ao desenvolvimento aí de muitas plantas, né, elas desenvolver com facilidade maior, porque o nitrogênio, por exemplo, ele está associado à questão da própria clorofila. Se eu vejo uma planta extremamente amarela, né, o pessoal aí na agricultura vai lá e joga nitrato, tal, ou joga a própria ureia, né, e essa planta, então, vai ficar numa coloração verde, um verde mais escuro, vai ter uma eficiência de fotossíntese depois maior, né, vai acabar desenvolvendo bem. Então, o excesso dele é prejudicial, mas a falta também é extremamente prejudicial, tá? O outro gás, o segundo gás mais abundante aí na nossa atmosfera é o gás oxigênio. Esse aqui, vamos dizer assim, dispensa maiores apresentações, tá? O oxigênio é aquilo que permite que a vida aí aconteça, né? Associado com os outros gases da forma que a gente conhece, e para o ser humano a deficiência desse gás aqui ela é extremamente prejudicial, tá? Mata extremamente rápido, assim, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos, tá? Então, por quê? Porque esse gás aqui ele é primordial para que a gente possa produzir energia, tá? A gente vai se alimentar, vai pegar o açúcar lá dos alimentos, né, e vai produzir energia. Só que para que a gente possa produzir energia para correr, para se manter vivo, para falar, né, a gente vai precisar desse gás aqui, vai precisar do oxigênio, né? Além disso, ele é essencial, então, para todos os, ou para a grande maioria, né, melhor dizendo, dos seres vivos, e ele acaba sendo um resíduo do metabolismo de plantas, né, algas, alguns tipos de bactérias aí, né, cianobactérias, que fazem fotossíntese, né? Lembram que a fotossíntese eles vão produzir o seu próprio alimento, né? Vão produzir o seu próprio alimento, se utilizando aí da energia solar, né, para produzir a própria glicose, o açúcar que eles precisam para se manter vivo. E como um resíduo, né, eles acabam liberando o gás aí, o oxigênio na atmosfera. Lembrando que as plantas, né, as árvores, né, enfim, plantas em geral, elas também vão precisar, também dependem, né, de oxigênio, elas também precisam de oxigênio. Mas ele acaba sobrando aí, né, como um resíduo na atmosfera e desse processo de fotossíntese, tá? Que é o processo que permite com que todos os seres vivos, que permite com que as pessoas possam produzir os alimentos, né? Então é extremamente importante. Depois, o gás carbônico aqui, que está lá na faixa de mais ou menos 1%, e aí pode parecer um percentual extremamente baixo, né? A gente chama de gás carbônico ou dióxido de carbono, ele é feito, então, de carbono e oxigênio, né? Esse gás aqui ele é liberado naturalmente, né, de processos vulcânicos, também liberado daí de uma maneira não natural das queimas que o ser humano faz nas indústrias, né, motores de veículos e tudo mais, né. O gás carbônico é essencial também para o processo de fotossíntese, onde a planta vai absorver ele aí, né, para utilizar aí os seus componentes na produção do seu próprio alimento. E ele é essencial para manter uma coisa chamada efeito estufa, tá? Então, embora não pareça o efeito estufa, quando a gente ouve falar, né, sempre o pessoal dá notícias, parece algo sempre ruim. Mas o efeito estufa é um efeito natural que existe no planeta Terra, lógico, pode ser aí acentuado, né, pelo excesso de poluição e tal, provocado pelas ações que o homem faz, e aí nesse modo, se acontece assim, a gente chama de aquecimento global, isso é ruim. Agora, o efeito estufa é essencial, né, para que a temperatura da Terra não varie muito, ela não tenha muita oscilação e se mantenha. Sem esse gás aqui, a Terra ficaria extremamente fria, né? Ele funciona como se fosse uma barreira mesmo, tá? Tipo, se vocês já entraram numa estufa, vai ter um plástico lá, uma lona, né? A temperatura interna lá na estufa vai ser muito maior que a do ambiente externo. Então, esse gás faz mais ou menos, né? Faz mais ou menos isso, mais ou menos aquele papel, né? Ele vai acabar mantendo aí. Então ele é de extrema importância nesse sentido, tá? Se a temperatura da Terra oscilar um pouco, né, pode ser 1, 2 graus para mais ou para menos, a forma de vida que a gente leva já vai ser extremamente prejudicada, tá? Cadeias produtivas aí, de uma maneira geral, vão ser extremamente alteradas. Vou ter ainda, né, o vapor de água numa porcentagem bem pequena lá, né, junto com outros gases, aí na faixa de 0,03%, que ajuda então a umedecer o ar, a formação
das nuvens, né, que posteriormente vão precipitar, né, formar as nuvens de chuva. Então, se eu tenho pouco vapor de água, fica extremamente seco, fica ruim para respirar. Se eu tenho muito vapor de água, começa lá a parede, começa a escorrer, né, ali pela parede e tal. Então, vou ter outros, vamos dizer assim, efeitos aí, né. Mas também o vapor de água é importante para auxiliar nessa questão da manutenção da temperatura, né? E os outros gases aqui são então hidrogênio e os gases nobres, né? Tem uma série aí de aplicações, né? Por exemplo, tem o gás hélio aí que o pessoal enche balões e daí o balão ele fica flutuando sozinho, né? Se você soltar ele sobe, né? Vai embora e tal, por uma questão de densidade e uma série de práticas também utilizadas, né? Em questões medicinais aí e tudo mais. Lembrando ali só do oxigênio, que o professor não comentou, o oxigênio ele é extremamente importante também para as queimas, tá? Sem oxigênio não existe queima, não teria o fogo. Então ele é essencial aí nesse processo, tá? E o fogo, embora seja algo que é comum no nosso dia a dia hoje, o domínio do fogo foi uma das coisas aí mais importantes que se teve, tá? Na história dos seres vivos, aí, né, do homem. O domínio do fogo permite uma série de processos extremamente importantes. Né? Então, pense aí na funcionamento do motor de um carro e dos carros que se usa hoje, né, na sua maioria, dependem do fogo. Então, esse gás aqui é extremamente importante aí nesse sentido. Dito isso para vocês, o professor, então, abre aí para as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Não. Não, tranquilo? Então tá, qualquer coisa, né, mandem mensagem lá no WhatsApp, perguntem, que o professor auxilia.